Oi, nós começamos ontem e estamos conversando sobre algumas dúvidas que algumas pessoas têm tido no momento que nós estamos atendendo, né, algumas pessoas. Junto com o atendimento, né, na área de psicoterapia, uma pergunta ou outra elas fazem e buscam saber, né, minha opinião ou entender alguns aspectos que às vezes consideram como dificuldade, né, para cada uma delas. E ontem respondemos aqui algumas perguntas que já conversamos com eles, com essas pessoas, e hoje eu queria destacar uma pergunta que sempre tem feito e que merece uma atenção especial para a resposta, tá bom? É sobre depressão. Algumas pessoas têm dificuldade muito grande, principalmente pessoas religiosas, têm uma dificuldade muito grande de compreender como é que uma pessoa religiosa tem depressão, né? É passado muitas informações erradas e as pessoas terminam entendendo que, por serem religiosas, por confiarem em Deus, por crerem em Deus, por terem uma vida dedicada a Ele, essas pessoas então estão livres de qualquer tipo de depressão. Entendem que se tem depressão é porque estão, né, de alguma forma desobedientes a Ele, estão agindo contra Ele, tem alguma coisa errada aí contra Ele, e isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. E eu gostaria de não totalmente cobrir todo o assunto, porque ele, né, precisaria de muito tempo e de muitas articulações técnicas, né, para se explicar sobre ela, mas assim, de uma maneira bem popular, de uma maneira muito tranquila, a gente pode destacar alguns itens que respondem a esta dificuldade que essas pessoas que conversaram comigo têm e provavelmente outras que estão nos ouvindo também têm, né? Ou podem até ouvir mais alguma sugestão para ajudar pessoas que têm essa dificuldade. Então, o cristão pode passar, pode experimentar essa questão de depressão? Sim, pode. E muitos cristãos passam por isto. E essas pessoas devem ser muito respeitadas, devem ser muito amadas. E às vezes, por desinformação, a gente age de maneira contrária. Em vez de ajudá-las como cristãos, como irmãos, a gente termina prejudicando ainda mais a situação delas. E eu queria destacar isso para que, se você conhece algum cristão ou não que tenha esse problema, o que ela mais precisa não é de julgamentos. O que ela mais precisa é de uma ação de cristãos em relação à situação dela. Precisa de amor, precisa de paciência, precisa de carinho, não é? Então, esse é o destaque que eu gostaria de mencionar. Mas vamos ver aqui alguns aspectos que eu anotei e que eu acho que ajudarão muito, né, aqueles que estão nos ouvindo. Primeiro, é preciso entender que depressão não é uma questão emocional. Tudo bem. A questão emocional é alcançada pelo problema, mas o problema em si não é uma questão emocional. Não é porque alguém está triste, ou porque alguém perdeu alguma coisa, ou porque alguém está sofrendo por algum motivo, não. Não é essa a questão. A pessoa já tem esta inclinação por outros motivos, e o emocional pode até provocar, pode ser o gatilho para que isso ocorra, entende? Mas não é porque perdeu alguém, não é esse o motivo. Já há uma tendência, né? E aquilo se tornou como um gatilho para esta situação na vida desta pessoa, tá bom? E a gente precisa compreender isso. Não é uma questão espiritual. E quanto mais, principalmente em épocas antigas, tudo que não havia explicação era passado para o plano espiritual.
né? Quanto mais a ciência foi avançando e descobrindo as respostas, né? Então muita coisa foi tirada do plano espiritual, porque passou a se ver, a se entender algumas respostas. Ainda hoje é assim. Muita coisa que não se tem resposta, joga para a área espiritual. Ou, na cabeça ainda de alguns, mesmo aquilo que já tem respostas, ainda pode ser jogado para o aspecto espiritual. Isso é lamentável, porque não ajuda, prejudica o entendimento espiritual para muitas pessoas. Isso não agrega, isso não atrai pessoas para o que o Evangelho pode oferecer. Pelo contrário, afasta as pessoas, começam a entender que religião é algo ruim, é algo negativo. Então ela se afasta. Isso já é muito comum hoje lá na Europa, entende? As pessoas já se afastam de religião, detestam principalmente o cristianismo, por causa de algumas posturas erradas que nós cristãos tomamos e que as pessoas passaram a entender que não era algo positivo o envolvimento com o cristianismo ou envolvimento com religião, certo? Então, não é uma questão espiritual. Existem questões espirituais, mas essa não é uma delas, tá bom? A questão da depressão, a questão não só a depressão, aquela mais profunda, mas qualquer aspecto, né, da depressão não é uma questão espiritual. Outro aspecto que eu coloquei aqui é que quando a gente coloca, inclusive, como questão espiritual, em vez de ajudar, a gente até piora a situação. Líderes religiosos, doutrinas religiosas, por não compreenderem a situação, elas passam a criar ainda mais dificuldades para aquelas pessoas que têm ou que passam por este problema, né? Então eles passam a dar nomes espirituais para essa questão, passam a dizer que a pessoa está endemoniada, passa a dizer que a pessoa está tomada por algum espírito negativo, prejudicial, e que basta orar para expulsar aquilo que a pessoa melhora. Isso não ajuda, né? Isso atrapalha, isso prejudica, porque a pessoa que está ali vivendo aquela situação, ao acreditar nisto, termina piorando, né, a situação dela. Ela precisa compreender exatamente o que está acontecendo para então ela mesma estar trabalhando para a sua melhora ou para a convivência com aquele problema. Ok? Não é então uma questão espiritual, e quando a gente atribui, termina atrapalhando, digamos assim, não é, o tratamento daquela pessoa. A Bíblia relata que Elias, não é, Jó, são exemplos de pessoas que passaram por essa situação. Foram pessoas que pediram a morte. Aquele pedido de morte não é uma questão retórica, é realmente um sofrimento. Elias chegou a se isolar mesmo, a ir para uma caverna, se isolar e entender que a morte era a única solução para ele, né? Então veja, Elias, o mesmo que foi usado por Deus em muitos momentos poderosos, em muitos momentos que podem até servir como exemplo para a vida de todo cristão, né? Mas Elias é um exemplo então disso. Então não tem o aspecto espiritual, né? Existem outras coisas que precisam ser consideradas quando se trata de depressão na vida de uma pessoa e ainda mais na vida de um cristão. Outro item que eu coloquei aqui, que pode ajudar bastante a gente a ter uma visão, uma compreensão sobre isto, e que não muitas pessoas, mas algumas pessoas que eu tenho atendido, elas ficam angustiadas em relação não só a elas mesmas, mas em relação a pessoas que elas conhecem, que são cristãs, que são dedicadas, né? Então, um outro aspecto que eu coloquei é que muitos manipulam essa situação. Eu não vou dizer que seja por maldade, mas eu digo que é por falta de conhecimento, entende? Então manipulam, usam isso para poder forçar as pessoas a serem ou fazerem o que elas acham, bem intencionadas, que seja o melhor para a vida espiritual delas.
Então, termina sendo uma coisa desonesta, porém inconsciente. Mas é desonesto, é prejudicial, é maligno para a vida das pessoas, né? Então, muitos, mas são não poucos não, muitos manipulam muito essa situação na vida de cristãos, na vida de liderados cristãos. Eu, lá no Recife, onde eu estudei teologia, junto do seminário havia um sanatório. E a pesquisa que foi feita é que a maioria das pessoas, e ali tinha para mais de 100 pessoas, mais de 150 pessoas, a maioria eram cristãos dedicados em suas igrejas, em suas religiões. Não é? Pode ser, existe o caso de pessoas que estavam ali por causa do seu problema de saúde mental, procuraram a religião, mas haviam muitos casos de pessoas que, estando em uma religião, passaram a desenvolver o problema da sua insanidade. Entende? Então, por causa dessas manipulações bem intencionadas, então é preciso que estejamos atentos para que não caiamos, ou as pessoas não caiam, né, na desinformação de alguns, por mais bem intencionados que eles estejam. Outro item que eu coloquei é que essas pessoas que têm ou passam por depressão, elas precisam ser trabalhadas, acompanhadas com procedimentos que são adequados ao problema dela. Não é qualquer procedimento, não é qualquer ação. Então, muitas vezes, uma pessoa depressiva, a gente vai buscar, ou algumas pessoas buscam ajudar, dizendo para elas: não, fulano, isso é bobagem, isso é tolice, isso é uma coisa, não é importante isso. Isso não ajuda. Para ela, aquilo é fundamental. O problema que ela está alimentando para estar naquela tristeza é fundamental. E se você diz: olha fulano, isso não tem importância, olha fulano passou por isso, Beltrano, Cicrano, você está dizendo para ele assim: fulano, o que eu estou falando para você não serve para você. Não dê ouvidos a mim. Entende? Porque ele precisa de pessoas que entendam o que ele está passando. Entendam a importância que aquilo é para ele. E não alguém que venha desfazer, não é, o que para ele é tão importante. E você não sabe o histórico dele, você não sabe o que é que ele já passou na vida para que aquilo seja importante para ele e que o outro também no seu histórico de vida aquilo não era tão importante. Entende? Então é preciso que tenhamos um procedimento adequado para ajudar essas pessoas. Outro aspecto e último é que alguns usam o texto bíblico que diz quem destruiu, quando o texto bíblico diz, né? Quem destruiu o templo do Espírito, não é? Esse não terá parte com o reino, etc. É preciso a gente compreender o seguinte. Primeiro que esse texto não está falando exatamente sobre este problema, mas é muito usado nesse sentido, né? Então é preciso a gente compreender que o que condena dentro da justiça de Deus, claro que dentro da nossa justiça a gente tem, né? A gente inventa mil coisas, né? Mas Jesus, que não veio para esse mundo para julgar, e que nós que somos discípulos entendemos que devemos julgar, e falhamos muito nisto, né? Precisamos entender que na justiça de Deus, naquela importante justiça de Deus, a única coisa que condena alguém ao inferno, a única coisa que condena alguém ao inferno é rejeitar a ação que o Espírito opera na vida da pessoa. Qual é essa ação? O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Toda vez que um ser humano rejeita isso, ou nega isso, ou coloca isso como menos importante, então essa pessoa está se colocando numa posição de condenável. Somente isso. Jesus chama isso de blasfêmia contra o Espírito. Ou seja, é dizer que o Espírito é mentiroso, porque não está dando importância ao que o Espírito faz. Entende? É o convencimento. É a única coisa que condena alguém ao inferno. Nada mais.
Nada mais. Então, quem passou por esse processo, quem passou pelo novo nascimento, nada mais tira a sua salvação. Então não precisamos ficar usando esse versículo, usando nossa vontade, aquele desejo que a gente tem de julgar, aquele desejo que a gente tem de condenar as pessoas. Não precisamos disso, porque Deus não só precisa, Deus não precisa, não. Deus não quer, porque esse tipo de comportamento não chama, não atrai pessoas para Ele. Esse comportamento que a gente tem, dizendo que é em nome dEle, não atrai as pessoas, e Deus quer atrair as pessoas. A Bíblia coloca que nós somos luz e sal. E o luz e sal é para ser bênção, é para atrair, é para agradar, é para fazer as pessoas felizes. Eu não preciso fazer o que elas fazem para ser luz e sal. Aliás, o grande exemplo de Jesus, quando estava com a mulher adúltera. Ali ele foi luz e sal. Ele não precisou ser adúltero, mas ele foi um grande momento, ele se transformou, ele fez aquilo um grande momento na vida dela. Esse é o nosso papel, entende? Então, quando você vê alguém com problema de depressão, ajude, fique do lado, não julgue. Aquela pessoa sabe a dor que ela está vivendo. Você nunca vai entender a dor que ela está vivendo. Então fique do lado dela, fique junto dela. Ela precisa, no mínimo, sentir que você está do lado dela. Se você não tiver nada do que falar, fique caladinho. Lembra dos amigos de Jó, que também passou por esse momento? Os amigos, no mínimo, ficaram caladinhos. Esse é o grande ato que você pode fazer. Não julgue, ajude, fique do lado. É isso que Deus quer que façamos para abençoar as pessoas. Tá bom? E eu queria já agradecer. Vai ter um momento, numa dessas lives, que eu vou dizer nomes das pessoas que estiveram prestigiando, estiveram dando seu apoio, estiveram nos ouvindo. E a gente vai estar muito grato por você. Que Deus continue abençoando você, sua vida e suas atividades.